Eu quero aproveitar que vocês estão tocando no assunto de privilégio para trazer uma questão relacionada a isso, porque o Supremo Tribunal Federal formou maioria para ampliar o foro privilegiado, permitindo que autoridades como deputados, senadores, ministros e outras figuras públicas sejam investigadas pela mesma corte ou pela corte, né, pelo Supremo, mesmo depois de deixarem os seus cargos públicos. Esse julgamento foi interrompido por conta de um pedido de vista do ministro André Mendonça. E a proposta de manter o foro privilegiado para crimes funcionais, mesmo depois do término do mandato, foi apresentada pelo ministro Gilmar Mendes. Essa discussão teve início lá em 2018, agora ganha novos contornos com a possibilidade de ampliação. Ou seja, mesmo depois que a pessoa sai do cargo, se há a identificação de um crime cometido durante o tempo em que ela permaneceu, ela tem o foro privilegiado, o foro estendido. Bom, diante de tudo que a gente já conversou aqui no 3 em 1, eu consigo imaginar a reação de vocês com esse julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Que olhar triste é esse, hein, seu Fábio Piperno? Não, a gente discutiu aqui, eu concordo com a decisão do ministro Gilmar Mendes. Eu sou contra o foro privilegiado. Isso é uma coisa. Mas já que tem, você imagina o seguinte, todo o processo é feito e tal, aí pertinho do julgamento, um deputado, alguém que tem foro e tal, vai lá e renuncia o mandato exatamente para voltar para a primeira instância. Isso, inclusive, encarece a justiça. Quer dizer, todo o trabalho que foi feito lá em cima, ele é desperdiçado por uma manobra claramente protelatória. E citei aqui, inclusive, o caso do deputado Eduardo Azevedo, fez isso. Quer dizer, ele era deputado, prestes a ser julgado, ele renuncia para o processo dele sair da Suprema Corte e descer. Olha o tempo que foi perdido. Então, eu acho que a gente tem que discutir se toda essa turma tem que ter direito ou não, se for privilegiado. Por exemplo, por que um deputado estadual tem? Isso é uma coisa que tem que ser debatida. Agora, quando você abre um processo, que o processo chegue ao fim sem esse tipo de manobra protelatória. Pela mesma instância. O que você acha, Gani? Olha que bagunça que é essa lei do foro privilegiado. A pessoa não era deputado, cometeu um crime que não está relacionado ao cargo, evidentemente, porque não era deputado. O caso do Brazão, por exemplo. Aí o que acontece? Aí se torna deputado, só que neste caso, qual que é o entendimento? Ela deve ser julgada pela Justiça Comum e não pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, inclusive, um erro aqui que o Dávila trouxe aqui, apontou muito bem no programa de ontem. Deveria estar a cargo da Justiça Comum e não do Supremo Tribunal Federal. Tem outra questão também, que é a atuação de formação de organização criminosa com ele. Aí sim, aí tudo bem, aí tudo bem. Aí enquanto ele é deputado, tudo bem. O deputado Chiquinho Brazão, as investigações apontam outros elementos além do suposto mandante. Aí é obstrução de justiça. Não, bem lembrado. Muito bem. Aí, da Flor de Lis, né, no caso, vou pegar esse exemplo. Aí é pela Justiça Comum. Agora, você cometeu um crime enquanto deputado federal, enquanto político, vou pegar o caso do Temer, né? Você estava lá, você tinha o foro privilegiado, então você seria conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Aí no dia seguinte você perdeu o mandato, vai para a Justiça Comum. Então, na ida, vale o foro. Na volta, não vale. Olha que loucura, olha que bagunça que tá isso daí. E justamente por quê, Evandro? Porque existe esse foro privilegiado. Se não tivesse esse foro privilegiado, a gente não estaria discutindo tudo isso. Agora, tem que terminar o foro privilegiado e voltar à possibilidade de prisão após a segunda instância. Porque daí, quem tem muito dinheiro, se não voltar à prisão após a segunda instância, o que vai acontecer? Vai lá na primeira instância, segunda instância, STJ Supremo e vai ficar rolando por 20 anos o processo. Então tem que ter as duas medidas aí conjugadas. Que foi, Segré? Como privilégio, eu sou contra de qualquer privilégio, concordo com o Piperno, não deveria ter foro privilegiado para ninguém. Mas imaginando que tem o foro privilegiado, só fiz apareceu aí um pensamento. Uma reflexão. Uma reflexão para compartilhar com nossa audiência e com nossos colegas. Compartilhe. Se isso teria sido feito, a questão da Lava Jato e aquela investigação contra muitos membros do governo do PT anterior, teria sido feito diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Porque não interessava se já tinha saído do mandato. Interessava o que foi feito durante o mandato que tinha foro privilegiado. Aí não teria tido nenhum erro do CPE, do CEP, da jurisprudência de um lado, se era Curitiba, se era São Paulo, onde que era. Não teria acontecido.
Interessante. Me parece uma reflexão apenas para compartilhar. Seria crível, Dávila, se a gente fosse avaliar sob o biômetro desse julgamento que está acontecendo agora? É um bom ponto que o Segré está colocando. Pelo menos a história da jurisdição do processo não tem mais problema, porque agora está concentrado no Supremo Tribunal Federal. Seria do começo ao fim lá. Aí não teria problema. Aí não teria anulado nada, não teria acontecido nada. Teria todos os problemas. Você sabe por quê? Por que, Segré? Porque o processo começou quando a maioria já tinha deixado o governo. Então, aí começa... se já teria deixado o governo, mas aplica a lei agora, esse entendimento agora, teria sido feito pelo Supremo. Porque agora o que está sendo discutido agora é a ampliação do foro, ou seja, é a manutenção do julgamento pelo Supremo, mesmo depois da pessoa deixar o cargo, porque o crime teria sido cometido enquanto ela estava no cargo. Estava no cargo, então teria sido o Supremo, não teria sido a primeira instância. Essa mudança de instância causa uma confusão mesmo. Mas veja o absurdo que é. Primeiro, privilégio tem que acabar, como a gente sempre falou aqui, a lei é igual para todos, não pode ter privilégio, né? Quantos fóruns privilegiados existem nos Estados Unidos? 0. Na Alemanha, 1. Aqui mais de 45 mil. Qual é o problema disso? Sabe quantos casos são julgados na Suprema Corte Americana por ano? Uns 30. 30 casos. Sabe quantos casos nós temos na nossa Suprema Corte? Mais de 50 mil. Então, o problema é que você acaba distorcendo todo o sistema. E aí, o papel importante do Supremo, como uma corte constitucional, focar nos assuntos constitucionais, começa a entrar de tudo. De revisão de aluguel, a briga em companhia aérea, a fórum privilegiado de político bandido. Então, é um negócio inacreditável. A gente distorce completamente o papel da última instância, que é o poder do Supremo Tribunal Federal. Então, está na hora de acabar com o privilégio, tudo voltar para a primeira e segunda instância, como acontece com qualquer cidadão comum. Como bem disse o Alan Gani, aprovar que a partir de segunda instância a pena começa a ser cumprida e nós não vamos resolver esse negócio de fórum privilegiado. Não pode ter fórum privilegiado. O Brasil tem que acabar com todos os privilégios. Aposentadoria privilegiada, fórum privilegiado, privilégio de ter apartamento funcional, privilégio de ficar usando o avião da FAB. Tem que acabar com isso. Nós somos cidadãos iguais perante a lei, não importa se você é ministro de Estado ou se você é o cidadão mais simples que na nossa hierarquia social. É assim que é uma democracia. Então nós temos que acabar com isso. Então, enquanto nós temos esse fórum privilegiado, eu acho que a nossa bandeira não deveria ser criar mais um atalho, e que eu concordo com o que foi dito aqui pelos meus colegas, que já que o crime foi cometido, que seja mesmo julgado no Supremo. Mas o ponto é que tem que acabar com o privilégio e não ficar criando mais atalho. Chega de privilégio. Está na hora de o Brasil ter uma democracia de verdade, onde a lei é igual para todos.